Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Programação Web 2. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender em como inserir informações cadastradas em um formulário HTML em uma tabela do banco de dados MySQL. Então, para fazermos isso, vamos abrir o nosso arquivo que foi criado na aula anterior, que é o aluno.form. Neste arquivo já foram feitas as validações referentes ao formulário, né? Quando o usuário digita alguma informação errada, por exemplo, as informações dos outros campos que já estavam digitadas, elas permanecem no formulário, né? Podemos aqui testar para vocês lembrarem, né? Vamos fazer aqui um teste. Já acessei aqui localhost diário barra aluno form PHP. Então, por exemplo, se eu esquecer de cadastrar algum campo, ele já marca tudo de vermelho aqui através do require, que existe lá no campo, em cada campo de formulário. Se eu preencher o campo matrícula errado, colocando letras, por exemplo, ele vai dar uma mensagem falando para digitar apenas números para a matrícula. E caso eu digite certo, né, ele vai tirar a mensagem, né, porque eu ainda não fiz a parte de cadastro no banco. Porque neste momento chegou a hora da gente pegar essas informações e enviá-las para a nossa tabela no banco de dados MySQL. Então vamos fazer isso agora. Eu vou deixar aqui o formulário recarregado, todo em branco, para nós fazermos a operação do zero. Então, para isso, pessoal, o que nós temos que fazer? Após esse teste aqui, ó, que verifica se a matrícula é numérica, se a matrícula for numérica, quer dizer que está tudo certo. Então, vai cair aqui no else. Então, vamos fazer um else. E aqui nesse else que nós vamos fazer o quê? Nós vamos cadastrar, vamos então cadastrar os dados no banco, né? Cadastrar as informações do banco. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma conexão com o banco de dados. Para isso, eu vou criar uma variável chamada com e eu vou chamar uma função do MySQL, que é o MySQLi underline connect. O próprio NetBeans já vai sugerir para vocês algumas opções do nosso MySQL Connect. Então aqui, ó, a própria ajuda do NetBeans já te fala o que você tem que colocar em cada um desses parâmetros. No primeiro parâmetro a gente coloca o host. No caso o host é a nossa própria máquina, então eu vou colocar local host, tá? Que é o host onde está o nosso banco, ou seja, na nossa própria máquina. O usuário padrão do nosso banco é o root. A senha é uma senha em branco, né? Nós não definimos uma senha para o nosso servidor de banco de dados. E a tabela que nós vamos, ao banco de dados que nós vamos conectar, é o DB, né? Nós vamos conectar no BD diário, que é o banco que nós criamos nas videoaulas anteriores, através do Workbench. Agora nós vamos fazer o quê? Criar a nossa SQL, que é a nossa consulta de inserção. Para isso, basta fazer o insert da mesma maneira que vocês fariam utilizando o SGBD para inserir informações em tabelas. Então, nós vamos fazer um insert into, eu vou inserir na tabela aluno, depois vocês vão reproduzir o que eu estou fazendo neste código com, com as tabelas atividade e disciplina, que estão representados aqui por esse arquivo atividade underline form.php e disciplina underline form.php. Então, tudo que eu fizer aqui, ó, vai ser adaptado nesses dois arquivos. Então, vocês têm que prestar bastante atenção. Então, aqui ó, eu estou fazendo uma inserção na tabela aluno. Quando vocês estiverem editando os outros arquivos, vocês vão fazer inserções nas respectivas tabelas, né? Não mais na aluno. Então, eu vou fazer aqui, ó, insert aluno. Quais são os campos que eu vou inserir? Eu vou inserir o nome, a matrícula e o e-mail. Eu não preciso inserir o ID do aluno porque ele é auto-incremente, ele é automaticamente gerado pelo próprio MySQL, tá? Então agora eu vou dar um espaço aqui, vou dar um Enter. A gente pode optar no PHP de colocar aspas duplas ou simples para delimitar caracteres, textos, né? A diferença é que a aspa simples ela é mais rápida que a dupla porque ela não interpreta nenhum tipo de caractere especial aqui dentro da string. Então, por ser mais rápido, vamos colocar aqui aspas simples. Se eu selecionar aqui, ó, tudo, até de uma aspa
até a outra, e se eu apertar aspas simples, ele já vai substituir automaticamente as duas aspas. A NetBeans já entende que é isso que você quer fazer. Da mesma forma, vou fazer aqui embaixo. Ó. Lá, ele já faz isso para nós. Então agora eu vou colocar aqui meus valores. Values. Abre e fecha parênteses. E aí é o seguinte. Eu vou colocar agora cada valor, como são valores do tipo string, eles têm que estar entre aspas, né? Tanto o nome, a matrícula e o e-mail são valores do tipo varchar lá no MySQL, né? Ou seja, do tipo texto. Então, você tem que colocar aspas para delimitar os valores que estão sendo inseridos. Então, neste primeiro aqui, tem que ser na mesma ordem, tem que ser o nome, a matrícula e aqui o e-mail. Pois bem, então o que eu faço aqui agora? Eu vou ter que finalizar essa aspa simples aqui, dentro de cada uma dessas aspas duplas, para eu poder concatenar os valores, que são as variáveis, né, que tem esses valores e que eu quero inserir no banco. Então, eu vou fazer o seguinte, aspas simples, aspas simples, aspas simples, aspas simples, aspas simples, aspas simples. E agora é só colocar ponto, 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 ponto. Pronto. Agora basta colocar as variáveis. A variável que tem o nome é nome. A variável que tem matrícula é matrícula. E a variável que tem e-mail é e-mail. Pronto. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz essa declaração dessas variáveis aqui em cima. Então, nome está recebendo post nome, matrícula está recebendo post matrícula e e-mail está recebendo post e-mail. O post contém as informações que estão cadastradas lá no formulário. Eu poderia colocar o post direto aqui, ó. Poderia, tá? Mas como é mais fácil digitar o nome da variável, eu preferi colocar o nome da variável. Agora, nós vamos, então, executar essa consulta. A partir do momento que nós executamos essa consulta, ela vai já inserir essas informações lá no nosso banco. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável para armazenar o resultado da consulta, que eu vou chamar de result, e vou chamar a função do MySQL, que é MySQL i underline carry. E aqui, onde está link, eu vou passar a minha variável de conexão, que eu chamei com. E aqui em SQL, eu vou deixar SQL mesmo, que é a consulta que eu acabei de criar. Agora, eu vou fazer um if. If result, ou seja, se o resultado for true, quer dizer que ocorreu uma inserção com sucesso no banco. Se não, a inserção ela ocorreu com algum erro, né? Ela não ocorreu, na verdade, né? Ocorreu um erro ao tentar inserir. Então, eu faço um if else e coloco uma mensagem de sucesso aqui e uma mensagem de erro aqui. Então, eu vou aproveitar código, pessoal. Vou pegar essa mensagem aqui de erro do isNumeric aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vou digitar o erro aqui que, na verdade, aqui esse aqui é o sucesso, né? O de baixo que é o erro, no else que é o erro, ó. Então, aqui o erro é erro. Na verdade, para você colocar o erro legal aqui, você pode pegar o próprio erro do MySQL. Então, para você pegar o próprio erro do MySQL, tem duas opções, né? Se você exibir o erro do MySQL para o usuário comum, ele não vai entender nada. Então, na verdade, você pode colocar simplesmente assim, ó, erro ao inserir, ao tentar inserir as informações. Vamos colocar assim, ao tentar cadastrar as informações. Fica genérico, tá? E aqui em cima, eu vou dar uma mensagem de sucesso. Então, eu vou trocar esse alert danger aqui, que é um CSS lá do Bootstrap, para colocar a mensagem em vermelho, e vou colocar uma success, que vai colocar em verde. E aqui eu vou colocar a mensagem de dados cadastrados com sucesso. Pronto, agora nós já fizemos a inserção no banco. Basta nós testarmos e olhar lá no Workbench se os dados foram cadastrados de forma correta. Então vamos fazer o teste. Vou dar Alt Tab aqui, vou para o meu navegador. Vou aqui colocar Antônio Rafael Santana, matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, inventada. E o e-mail meu já está gravado aqui. Opa, pode ser isso aqui mesmo, qualquer coisa. Cadastrar. Apareceram alguns erros, tá, pessoal? Então, vamos corrigir. Faz parte aqui da disciplina aprender a identificar erros e corrigi-los.
Então, a primeira coisa que está dizendo aqui é que a variável localhost, ela não foi definida. Na verdade, isso aqui é um notice, né? A gente tem que arrumar isso, mas isso aqui não para a execução do código. Está falando também que root também não foi definido. Provavelmente eu esqueci de colocar aspas nessas duas variáveis, nesses dois valores. Vamos dar uma olhada lá, linha 21. Linha 21, olha lá, exatamente, eu esqueci de pôr aspas e eu coloquei como variável, né? Então tá errado. Na verdade, esse aqui é um valor, que é o localhost, que é o nome do host, e esse aqui é um valor, que é o nome do usuário, tá? Então, estava errado aqui, pessoal. Então, já consertando. E a outra coisa que está avisando aqui é que o MySQL Connect deu acesso negado para o usuário, mas é porque provavelmente o usuário root lá estava sem aspa, ele não identificou. Então, isso não vai acontecer mais esse erro a partir desse momento. Então, vamos aqui dar um F5 que ele vai reenviar o formulário. Olha lá, reenviar. Beleza, dados cadastrados com sucesso. Então, nós já estamos inserindo a informação no banco. Vamos verificar se funcionou. Eu estou abrindo o Workbench, já estou aqui com o nosso banco aberto. Vou clicar aqui para abrir os dados da tabela. Está aqui a informação inserida. Ó. Esse autocremente ele é automático, tá, pessoal? Está no 29 aqui porque eu já fiz várias inserções, já paguei. O de vocês provavelmente vai começar em 1. Então, o nome, a matrícula e o e-mail. Então, muito bem. A única coisa que eu quero fazer agora é criar um botãozinho de limpar aqui, ó, para que, se vocês quiserem inserir mais informações, clique no botão de limpar para limpar os 3 campos aqui do formulário e inserir as novas informações. Além disso, eu quero fazer uma outra verificação aqui, é que se eu tentar inserir novamente essa informação com essa matrícula, que o código impeça o usuário de fazer isso, porque essa matrícula já está cadastrada lá no banco. Então, para fazer essa verificação, nós vamos criar uma função em PHP que passa essa matrícula como parâmetro para a função e faz uma consulta no banco de dados, retornando a existência ou não dessa matrícula lá na tabela. Então, vamos fazer isso. Vamos clicar aqui no NetBeans e eu vou criar uma função aqui em cima, bem no começo do código, uma function chamada existe matrícula. E para a gente executar isso, a gente tem que acessar o banco. Além disso, eu tenho que passar aqui a matrícula como parâmetro. Então aqui eu estou passando a matrícula e eu vou, a partir dessa matrícula, verificar se ela existe lá na tabela. Para isso eu tenho que fazer a conexão com o banco de dados. Então eu já vou fazer isso aqui. Vou aproveitar essa conexão aqui, que já está pronta. Eu preciso fazer uma SQL. Vou fazer aqui uma SQL. Essa aqui eu vou abrir com aspa dupla para ficar mais fácil colocar a matrícula dentro, sem precisar concatenar. Só vou entender agora mesmo. Então vai ficar assim, ó, select asterisco from aluno where matrícula igual. E aqui, ó, em vez de concatenar, como eu estou usando aspa dupla, eu posso colocar cifrão matrícula, que ele já entende. Então aqui, ó, eu vou ter que colocar aspas. Porque lá no banco, embora a gente esteja validando aqui para não deixar inserir caracteres não numéricos, mas lá na tabela, quando a gente criou a tabela, estava varchar. Então vamos colocar aspas aqui. Pronto. Tá, beleza. Agora nós vamos executar essa consulta. Com quem? Com MySQL Query. Eu vou armazenar o resultado dela, result, MySQL e Query. Eu passo a conexão e passo a minha SQL. E agora eu faço aqui o seguinte. Eu faço um if MySQL num house, que é o número de linhas, ou seja, se essa consulta retornar o número de linhas lá, e já pegou o result, já passou aqui dentro do parênteses do null house para mim. Se o número de linhas for maior do que 0, quer dizer que essa matrícula existe. E se ela existe, eu retorno true. Né? Porque a função chama existe matrícula. Então, existe matrícula é true caso o número de linhas seja maior do que 0 e é falso caso o número de linhas seja menor do que 0. Opa, return aqui está escrito errado. Agora sim. E agora o que eu faço? Essa função aqui, ó, ela só é executada se alguém chamar ela. Então, por enquanto, ninguém chamou essa função. E eu vou chamar ela onde? Eu vou chamar ela
Logo após aquela validação da matrícula ser toda numérica, porque se a matrícula for toda numérica, eu já posso passar ela para cá, porque ela já está correta. Então, onde eu faço isso? Eu faço aqui, ó. Testa se a matrícula digitada tem apenas números. Agora eu posso fazer um else if. Posso fazer um else if aqui, ó, bem no meio, ó. Testa se a matrícula digitada já foi cadastrada, para impedir que isso ocorra. Então agora eu boto aqui, ó, else if, se não se. Se não se o que? Existe matrícula. E eu passo matrícula como parâmetro. Então, se isso aqui retornar true, quer dizer que a matrícula já está cadastrada e eu tenho que exibir uma mensagem de erro. Senão, ele vai para o else e continua a inserção. Então, eu vou colocar aqui a mensagem de erro falando que a matrícula já foi cadastrada. A matrícula já cadastrada. Pronto. Finalizamos aqui. Vamos fazer um teste? Se eu tentar inserir de novo esse elemento aqui agora, ó, que já existe essa matrícula no banco. Ah lá, matrícula já cadastrada. Perfeito. Agora eu vou mudar essa matrícula aqui, colocar um 6 na frente, já não vai ser igual. Ah lá, dados cadastrados com sucesso. Agora a única coisa que faltou aqui para a gente finalizar essa videoaula é criar um botãozinho aqui para limpar esses dados, para que o usuário possa cadastrar novas informações usando esse mesmo formulário. Então vamos fazer isso. Para isso a gente vai adicionar mais um botão, né? Vamos aproveitar esse botão aqui. Vamos adicionar esse botão. Você pode usar classe primária, pode usar default, tá? Pode usar outros tipos. Você vai olhar no Bootstrap lá. E eu vou mudar aqui do type submit para type button. E eu vou fazer um onClick aqui, para quando a pessoa clicar, chamar a função JavaScript que chama limpar. E eu vou criar essa função JavaScript. Então, dentro do onClick, você pode chamar funções que você está criando, né? E aqui eu vou chamar de limpar. Então, criei mais um botão, só para vocês enxergarem aqui. Eu vou dar um Enter. Vou dar um Enter aqui. Ah lá, apareceu um botão limpar default, não ficou legal. Eu vou mudar o default aqui para primário mesmo. Depois, se alguém quiser mudar, é só olhar na documentação do Bootstrap. Acho que assim ficou mais bacana. Põe limpar, pronto. Ficou azulzinho mesmo. E agora, o que eu faço para testar isso aqui? Eu vou primeiro criar minha função JavaScript. Então, vou criar minha própria função JavaScript aqui. Vou copiar o comentário aqui para a gente já ir comentando. Vou criar aqui, ó, funções JavaScript. Aí eu vou abrir uma tag de script. Eu vou abrir uma tag de script. Fechar ela. E aqui dentro eu vou criar aquela função. Agora utilizando linguagem JavaScript. Function limpar. E aí eu já fui lá na internet, já verifiquei como que eu faço para automaticamente limpar todos os objetos aqui. Eu posso fazer isso utilizando, por exemplo, jQuery, que facilita muito, tá? Então, para fazer isso usando jQuery, eu já peguei um código pronto, tá, pessoal? Não fui eu que fiz. Eu só vou colar ele aqui. Esse aqui limpa todos os campos do formulário. Então, inclusive, ele limpa campos checked e select também, além de campos do tipo text. E, além disso, ele pula botão, pula submit, pula reset e pula hidden. Ele não limpa esses aqui, tá? Ele limpa só esses três de baixo aqui, tá? Esse note é para não limpar esses de cá. Formulário aqui, pessoal, é o ID do nosso formulário. Então, se vocês olharem aqui, ó, no nosso tag form, tem que ter esse ID aqui criado. Então, eu vou criar aqui com... Eu não tinha com formulário, senão não funciona, tá? Outra coisa é que, como eu estou usando jQuery, eu tenho que importar o jQuery aqui. Porque senão não vai funcionar. E eu vou importar o jQuery antes do Bootstrap aqui, porque o próprio Bootstrap usa jQuery. Então eu já vou importar aqui antes, ó. Vou pôr aqui jQuery. Vou ter que importar o jQuery.
Eu vou pegar aqui da internet, copiar e colar, tá, pessoal? Que é mais fácil. Digitar tudo. Beleza. Agora eu tenho aqui o jQuery, o JavaScript Bootstrap que eu já tinha e as funções que nós vamos criar aqui dentro da tag script. Então, agora já está funcionando. Para testar, vocês têm que acessar aqui o navegador. Vocês dão um Ctrl F5, porque quando a gente cria JavaScript tem que usar o Ctrl F5. E vamos aqui cadastrar novamente. Vamos colocar um número inventado aqui. E põe cadastrar. Ah lá, cadastrado com sucesso. Se eu quiser limpar para cadastrar mais, pronto. Fica de vermelhinho assim por causa daquela propriedade required, né, que tem lá. Que ele avisa que tem que digitar tudo que tiver de vermelho, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês na videoaula de hoje, tá? Agora, como tarefa, vocês vão fazer a mesma coisa para as outras duas tabelas, né? A tabela atividade e a tabela disciplina, tá bom? Então, muito obrigado por ver esse vídeo até o final e tchau!